sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, o auditor Sérgio Valadares Fonseca, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia. Declaro aberta às 14 horas a 40ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal. Presentes ainda os conselheiros Ivan Bonilha e Ives Linhares, para o relato de processos de embargos de declaração incluídos na pauta da primeira Câmara, em atendimento ao disposto no artigo 490, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte. Ausente o auditor Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 39 da sessão ordinária do dia 21 de outubro de 2014. Está homologada. Comunico a inclusão em mesa no processo 92.5036/14 de certidão liberatória e ainda que deferi o sobrestamento do processo de tomada de contas extraordinária número 458841/14 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, no processo de admissão de pessoal número 723980/14 na Diretoria de Contas Estaduais e do processo de transferência voluntária 242880/11 na Diretoria de Análise de Transferências. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos em que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. A palavra, doutor Sérgio. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 458.27213, 763.613.14, 763.559.14, 476.823.13 e 164.72.14. Obrigado. Peço palavra, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Com a palavra, o doutor Fernando. Senhor presidente, para comunicar o sobrestamento dos protocolados junto à Diretoria de Contas Estadual 911.019/2014 e 763.532/2014, trata de processos de admissões complementares principais que ainda não foram julgados. E comunicar a devolução do protocolo 709.130/2010 da pauta do Conselheiro Substituto Cláudio Canha, 477.730/2013 da pauta do Conselheiro Substituto Sérgio Valadares Fonseca e 453.70/2013 da pauta de Vossa Excelência. Devidamente anotado. Deixo livre a palavra. Concedo a palavra preferencialmente ao conselheiro Dr. Ivan Bonilha, que passa a integrar o quórum de deliberação no julgamento dos dois processos de embargos de declaração de sua relatoria, incluídos na pauta desta sessão. Dr. Ivan, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente e demais integrantes dessa Câmara, dessa primeira Câmara, o primeiro processo, como já antecipou Vossa Excelência, é o protocolo 696142 de 2014, é o embargo de declaração que foram apresentados pela Câmara Municipal de Prudentópolis, através do seu presidente, em face do acórdão desta Câmara, evidentemente, o acórdão número 4023 de 2014, de minha relatoria, que aprovou parcialmente relatório de inspeção realizado no município. O embargante argumenta, de modo sintético, que a decisão embargada incorreu em contradição com o parecer da unidade técnica, ou seja, o parecer da DICAP, e omissão relacionada à comprovação da regularização do achado da Câmara Municipal, referente ao relatório de inspeção. Os embargos foram recebidos e esse é sucintamente também o relatório. Na minha visão, senhor presidente e demais membros, o embargo não merece acolhimento. O acordo embargado analisou até detidamente a questão que foi apresentada, expôs as razões pelas quais a irregularidade apontada no relatório de inspeção foi mantida, tendo por base fatos apresentados e as disposições legais incidentes, sem incorrer
na minha ótica, em qualquer omissão ou contradição. A propósito, eu chego a transcrever o trecho da fundamentação do acórdão, um pouco longo, vou lhes poupar dessa, a não ser que haja uma curiosidade referente especificamente a esse ponto, mas trato de espancar cada uma das argumentações, e o que se quer e o que se resta demonstrado é que se quer apenas rediscutir, e uso como fundamentação que o acórdão que analisou os argumentos da defesa, apesar da criação, o problema era o provimento de cargo de advogado, que apesar da criação do cargo efetivo de advogado, não foram adotadas as providências para a realização do concurso e efetivo provimento desse cargo, tratando os embargos de mera irresignação da parte, que se utiliza do expediente do embargos como tentativa de acionar um dispositivo de reforma, que rediscute os fundamentos, enfim. Além disso, cumpre registrar que cabe ao órgão julgador desta Corte decidir de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a acatar as conclusões do opinativo técnico ou manifestar-se sobre os pontos, cada um dos pontos suscitados pela parte, quando insuficientes para afastar a motivação que deu suporte à decisão. Então, meu voto é pelo conhecimento e não provimento dos embargos, ante a inexistência de omissão, contradição ou ainda obscuridade na decisão embargada. É o relatório e o voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 850187/12, também, como já anunciado por Vossa Excelência, um embargo de declaração que foi proposto por Albanor José Ferreira Gomes, em face do acórdão de parecer prévio número 483/12 da primeira Câmara, relatado pelo conselheiro Caio Márcio, que recomendou a regularidade com ressalvas das contas do prefeito do município de Araucária relativas ao exercício de 2011, determinando a aplicação de multa administrativa nos termos do artigo 87(2)b da Lei Complementar, em razão do atraso na entrega na prestação de contas eletrônica. O embargante sustenta, em síntese, que a decisão não analisou as justificativas apresentadas em relação ao atraso no envio da prestação de contas, tampouco considerou que a multa imposta já havia sido recolhida durante a instrução, conforme atestam guias de recolhimento que foram juntadas ao processo. Requer, portanto, o acolhimento desses embargos para que se modifique os efeitos da decisão. Esse é o relatório, de modo muito objetivo e pontual. As alegações nos embargos procedem em parte. Relação à imposição de ressalva e da multa administrativa prevista no 87(2)b da nossa lei complementar, as contas apresentadas, verifica-se que a decisão embargada acolheu integralmente a instrução técnica, que considerou as alegações apresentadas insuficientes para justificar o atraso de 113 dias na entrega da prestação de contas eletrônica, não havendo que se falar em omissão neste aspecto. No entanto, embora tenha sido atestado pela unidade técnica que o embargante havia efetuado o recolhimento antecipado da multa administrativa, conforme as guias de recolhimento, constou do dispositivo a determinação do pagamento da referida multa. Assim, considerando as argumentações do embargante, voto no sentido de conhecer dos embargos para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, reformando o acórdão da primeira Câmara para afastar a determinação de recolhimento da multa administrativa, uma vez que já foi paga pelo interessado, mantendo-se a decisão nos seus demais termos, que é a regularidade com ressalva. É o relatório e o voto, presidente. Está em discussão. Em votação.
Está aprovado. Presidente, lamento que só tenha esses processos para relatar. Agradeço. Com saudades, estamos aqui na primeira Câmara agradecendo a sua participação. Muito obrigado, doutor Ivan. Concedo a palavra ao conselheiro doutor Ivens, que passa a integrar o quórum de deliberação durante o julgamento do processo de embargos e declaração de sua relatoria, incluído na pauta desta sessão. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, são os embargos de declaração número 2337513, processo originário do município de Matelândia. Tratava-se, na verdade, de um ato de pensão que foi concedido, mas que o Ministério Público havia solicitado a instauração de tomada de contas extraordinária e, na decisão embargada, houve o afastamento desse pedido de instauração de tomada de contas extraordinária sob o fundamento de que não haveria previsão para a conversão do processo em tomada de contas. O Ministério Público, que é o autor dos embargos de declaração, alega sucintamente que, na verdade, não se tratava de uma conversão, mas sim de uma instauração de uma tomada de contas autônoma e que ela tinha por objetivo a verificação de uma situação de terceirização indevida de serviços de assessoria jurídica prestados no órgão previdenciário de Matelândia, materializado pelo parecer jurídico que consta da peça 7 do processo, assinado por profissional que, conforme afirma o embargante, havia sido exonerado do cargo comissionado de assessor jurídico junto à Prefeitura de Matelândia na data de 9 de abril de 2004. Por esse motivo, ele requer o provimento dos embargos e, inclusive, a instauração da tomada de conta extraordinária. Houve, nesse caso, na condução do processo pelo relator anterior, a abertura de prazo para a manifestação do município, que apresentou suas alegações. A seguir, a Diretoria de Controles de Ato de Pessoal opinou pelo encerramento do feito sem a instauração da tomada. O Ministério Público, por outro lado, entendeu pela necessidade de efetiva instauração da tomada. Na verdade, senhor presidente, senhores conselheiros, eu entendo que esses embargos devem ser conhecidos e, inclusive, providos, para o efeito de que o motivo que originou o indeferimento da diligência pleiteada pelo Ministério Público, me parece que realmente não encontra guarida no nosso regimento interno, haja vista que o que o Ministério Público queria era uma abertura de tomada de conta extraordinária e não uma conversão, e para esse procedimento o nosso artigo 236 do regimento interno efetivamente prevê essa possibilidade. Entretanto, senhor presidente, num aprofundamento um pouco maior com relação a essa situação, eu verifiquei que nos autos da prestação de contas do exercício de 2013, desse mesmo município de Matelândia, há notícia de criação do cargo efetivo de assessor jurídico, coisa que antes não existia, e que está em curso o processo para seu provimento regulado pelo edital 1/2014. Por outro lado, o prefeito trouxe esclarecimentos dizendo que o subscritor do referido parecer jurídico efetivamente ocupava, à época, um cargo em comissão junto à Prefeitura de Matelândia. Ele trouxe, inclusive, a documentação comprobatória e ele teria sido exonerado a seguir. Eu entendo que, em tese, a ocupação do cargo em comissão realmente pode configurar, à época, uma ofensa ao prejulgado número 6, mas que eu entendo que, dadas as circunstâncias, especialmente levando-se em conta a abertura de concurso público, me parece que não seria necessária a abertura da tomada de contas. Eu ainda menciono uma deliberação recente do Tribunal Pleno, da data de 16 de outubro, em que foi determinada à Diretoria de Contas Municipais que procedesse a um levantamento de informações justamente sobre essa situação de prestação de serviços jurídicos, contábeis e de informática, visando exatamente o levantamento de informações e uma ideia do quadro geral com que estão sendo
prestados esses serviços, com vistas até, quem sabe, a uma reformulação de alguns pontos do nosso pré-julgado. Então, basicamente, senhor presidente, o meu voto é no sentido do conhecimento dos embargos, que seja dado-lhe provimento, esclarecendo-se essa contradição apontada pelo Ministério Público, sem, contudo, que lhes sejam dados efeitos infringentes, ou seja, mantendo-se o indeferimento do pedido de instauração da tomada de conta extraordinária. Está em discussão? Em votação? Está aprovado. Era o que me cabia relatar e eu agradeço, senhor presidente. Que agradeço a Vossa Excelência por participar mais uma vez desta primeira Câmara e também, como disse agora há pouco ao doutor Ivan, já estamos com saudades aqui de Vossa Excelência. Muito obrigado pela participação. Fica convocado o conselheiro substituto, doutor Sérgio Valadares, para compor o quórum de votação, conforme a portaria 599/14. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento, iniciando pelo processo incluído em mesa, número 925036/14, pedido de certidão liberatória. Encerra os presentes autos. Pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Campo Magro para fins de habilitação ao recebimento de transferências voluntárias. Todas as unidades opinam pelo deferimento do pleito, salvo a diretoria de contas municipais, que entendeu que o município não estaria apto em virtude de pendência no cumprimento da agenda de obrigações que impede a elaboração da instrução de análise da gestão fiscal de 2013 e a emissão da certidão, o que foi corroborado pelo órgão ministerial. É o conciso relato do estado dos autos. Apesar do constante no opinativo da diretoria de contas municipais, o descumprimento da agenda de obrigações quanto à alimentação do CIAM não tem sido erigida como óbice ao deferimento da certidão liberatória. Eis que na sessão número 35 dessa primeira Câmara, quando do julgamento da certidão liberatória do município de Ponta Grossa, de relatoria do auditor Cláudio Canha, esse colegiado houve por bem não obstar a pleiteada certidão em razão de descumprimento e do ato normativo dessa Corte, dada a sua natureza infralegal, conforme se retira do Acórdão 5479/14 da primeira Câmara. Tal julgado serviu de fundamento para a concessão da certidão liberatória de Santa Terezinha de Itaipu, consoante o Acordo 5524/14 da primeira Câmara de minha própria lavra. Assim, não há que se falar em ilegalidade a obstar a concessão da certidão. Destarte ante o exposto, com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Campo Magro, com validade de 60 dias. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Processo número 13.2160/09, trata os autos de prestação de contas do município de Rio Bonito do Iguaçu, relativos ao exercício financeiro de 2008. A diretoria de contas municipais opinou pela irregularidade das contas em face de restrições da seguinte ordem: abertura de créditos adicionais especiais, sem edição de lei específica. B. Aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos com publicidade. Divergência dos valores. C. Divergência dos valores das baixas do imposto retido do imposto de renda incidentes sobre a folha de pagamento do Poder Legislativo, contabilizadas pela Câmara Municipal em relação à receita registrada pela Prefeitura. D. Existência de saldos e recursos consignados em folha de pagamento para diversos credores. E. Falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e do RPPS. F. Abertura de crédito acima do limite percentual autorizado pela LOA. G. Movimentação de recursos em instituição financeira privada. H. Indicação de irregularidade no relatório de controle interno, programação financeira e alteração orçamentária. I. Obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade. J. Recebimento acima do valor devido na remuneração de agentes políticos, prefeito e vice. K. Resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas na ordem de 13,06%. L. Não atendimento das formalidades em relação aos documentos da prestação de contas. A municipalidade, em sua defesa, aponta que solicitou ao Banco Itaú o encerramento da conta corrente 12770-5. Os recursos consignados em folha de pagamento foram devidamente transferidos aos credores respectivos. Os valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e do regime próprio de previdência social foram devidamente quitados. Os comprovantes do imposto de renda retidos na fonte estão corretos, justificando a diferença encontrada na contabilização da receita.
pois não houve prejuízo ao erário. Foi efetivada a devolução de subsídios recebidos indevidamente e corrigidos monetariamente no valor de R$ 2.680 ao vice-prefeito. Quanto aos demais pontos controvertidos, a entidade não apresentou defesa. Diante das justificativas parciais apresentadas, a unidade teve como saneados os itens relativos à movimentação de recursos em instituição financeira privada, a existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento para diversos credores, a falta de repasse de valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e do regime próprio de previdência social e a divergência dos valores das baixas do IRFF, incidentes sobre a folha de pagamento do Poder Legislativo. Ademais, acatou parcialmente a devolução dos subsídios do vice-prefeito, remanescendo a necessidade de devolução da importância de R$ 5.297,82, referente ao senhor Joel Moreira, prefeito municipal. No entanto, manteve os demais apontamentos diante da ausência de manifestação da municipalidade. O Ministério Público ratifica o opinativo da DCM e propugna pela desaprovação da prestação de contas sem prejuízo da aplicação das multas correlatas. Conforme se colhe da instrução, subsistem como óbvia a regularidade do feito, a abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica e aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, com publicidade, a abertura de créditos acima do limite percentual autorizado na LOA, a indicação de irregularidade no relatório de controle interno atinente à programação financeira e alteração orçamentária, as obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades, o recebimento acima do valor devido da remuneração do prefeito e resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas de 13,06%. Das impropriedades anteriormente apontadas, cumpre afastar apenas a realização de despesas com publicidade, em valor superior à média dos últimos 3 anos, eis que, conforme a mais recente instrução da DCM, 4.219/13, peça 29, a mesma ficou em R$ 16.751,76, abaixo da média dos últimos 3 anos, no valor de R$ 38.363,60. Quanto aos demais apontamentos, os mesmos subsistem pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, acompanho parcialmente e voto para 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2008 do município de Rio Bonito do Iguaçu, de responsabilidade de Joel Moreira, CPF 523-772-379-91, na qualidade de ex-prefeito, pela abertura de créditos adicionais especiais, sem edição de lei específica, abertura de créditos acima do limite percentual autorizado na LOA, indicação de irregularidade no relatório de controle interno atinente à programação financeira e alteração orçamentária, obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas na ordem de 13,06%. 2. Pela aplicação da multa constante no artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. 3. Pelo ressarcimento da importância de R$ 5.297,82, referente à remuneração percebida maior pelo senhor Joel Moreira, CPF 523-772-379/91, prefeito municipal à época, a ser efetivada pelo próprio beneficiário. É o relatório e voto, está em discussão para discutir o doutor Sérgio. Não, senhor presidente, eu peço até desculpas, eu aguardei todo o relato de Vossa Excelência, mas em relação a essas questões orçamentárias, eu tenho feito um estudo e gostaria de ter vistas. Pedindo desculpas por ter aguardado, mas é porque eu queria ver em relação às outras posições. Sem problemas. Vista concedida a Vossa Excelência. Processo número 184879/09, eu vou solicitar adiamento, adia-se na forma regimental. Processo 206946/12, tratam-se os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e o município de Maripá, no valor de R$ 28.900, tendo por objeto o fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pelo encerramento do processo, tendo vista que todos os recursos repassados já estavam inscritos no CIT, sob o número 123, e que não houve a respectiva movimentação financeira dos recursos no período analisado, não havendo que se falar em prestação de contas ou responsabilizações. Entendimento esse corroborado pelo Ministério Público. Face ao exposto,
compartilhe as manifestações e voto pelo encerramento do presente processo, nos termos do artigo 398, parágrafo 3º do Regimento Interno. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Processo 327522/12. Tratam os presentes autos de prestação de contas de transferência voluntária celebrado na Secretaria de Estado da Educação e o município de Arapoti, referente ao exercício 2011, no valor de R$ 24.192, tendo por objeto o transporte de alunos do programa Pró-Jovem Campus, Sabores da Terra. Encerrada a fase instrutória, a unidade técnica opinou pela regularidade com ressalva das contas, em razão do atraso de 27 dias no encaminhamento da prestação, tendo o órgão ministerial se posicionado no mesmo sentido. Assim, acompanho os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público e voto pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Luiz Fernando Demais, no cargo de ex-presidente, ressalvando o atraso na apresentação da prestação de contas, mas aplicando multa. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo 736937/12, passo a relatar os seguintes processos de transferência voluntária. 736937/12, 738662/12, 778710/12, 48388/13, 48493/13, 48680/13, 75881/13, 737353/13, 453025/13, 48485/13, todos da Fundação Araucária. 97516/13, município de Cianorte. 127292/13, Secretaria de Estado da Educação. 383590/13, Fundação Municipal Pro Amor de Ação Social de Ponta Grossa. 409816/13, município de Ponta Grossa. 751780/14, Serviço Social Autônomo Paraná Cidade. 796724/14, município de Maringá. Em todos os expedientes foram constatadas impropriedades formais em função do período de adaptação ao Sistema Integrado de Transferência, SIT. Do exposto, acompanha a instrução e o parecer ministerial, voto pela regularidade das contas, expedindo-se recomendação para que sejam implementadas medidas de aprimoramento em relação às futuras prestações de contas. Relatório e voto, está em discussão, em votação, estão todos aprovados. Processo 253395/13, trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre o município de Campo Magro e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curitiba, no valor de R$ 48.195, tendo por objeto o atendimento global especializado para pessoas com deficiência. A Diretoria de Análise e Transferências informa que, após consultar os documentos e dados alimentados no CIT, verificou que o presente convênio já foi objeto de análise, tendo sido julgado regular, com ressalvas, pelo Acórdão 2325/14, opinando assim pelo seu encerramento. De igual forma, posicionou-se o Ministério Público. Face ao exposto, compartilho constante da instrução e voto pelo encerramento do presente. O relatório e voto está em discussão e votação, está aprovado. Processo 303538/13, passo aos processos, como citei há pouco, o número anterior, e ainda o 304852/13, 304887/13, 662988/13, todos de transferência voluntária e celebrados entre a Fundação Araucária e a Universidade Federal do Paraná. Em todos os expedientes, os recursos transferidos não foram utilizados, tendo sido integralmente devolvidos à Fundação, devidamente corrigidos, o que fez com que a unidade técnica opinasse pela regularidade das contas e recomendação, e o órgão ministerial pela regularidade com ressalva. Verifique nos casos em tela, não há despesas realizadas, tendo em vista a devolução integral dos recursos devidamente corrigidos. Assim, diante da impossibilidade de se analisar a regularidade ou não das contas, em face da ausência de elementos objetivos para tanto, conclui-se pela baixa de pendência e consequente encerramento do feito conforme já decidido no Acórdão 3.841/14 de Minha Lavra. É o relatório e voto, está em discussão e votação, está
aprovado. Estão aprovados. Processo número 20.000909. Senhor presidente. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Gostaria de ter vista dos autos. Vista concedida. Ao doutor Sérgio. Processo número 417105/10 trata o presente processo de aposentadoria por invalidez com proventos integrais do servidor Dormando Faria Rocha, ocupante do cargo de motorista do município de Tunas do Paraná. Após a instrução do feito, subsistiu como única impropriedade a constatação de que havia o registro de duas admissões do servidor, a do cargo em que está se aposentando em Tunas do Paraná e outra em Bocaiúva do Sul. Apesar da realização de diligência e tentativa de esclarecimento da situação, não houve resposta por parte do município de Bocaiúva do Sul. Diante disso, após considerar que a ausência de resposta não poderia prejudicar o servidor, que preenche os requisitos para a aposentadoria, opinou pelo registro da mesma e aplicação de multa ao gestor do município de Bocaiúva ante a sua falta de manifestação. O Ministério Público, após explicitar que a questão do suposto vínculo do servidor com o município de Bocaiúva do Sul não se mostra mais pertinente, pois, de acordo com os dados obtidos junto ao SINAP, o servidor teria apenas vínculo com o município de Tunas do Paraná, opinou apenas pelo registro da aposentadoria. Conforme ressoa da instrução, não há mácula na presente aposentadoria, eis que constatada a existência de um único vínculo, conforme o testificado pelo órgão ministerial, impondo-se o registro do ato, afastando a multa proposta pela unidade, dada a inexistência de acúmulo, apesar da ausência da resposta. Assim, voto pelo registro do ato. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 59.5433/08. Encerra os presentes autos. Pensão concedida à senhora Prudentíssima Maria Milani, de Araújo, viúva do servidor inativo Acácio Taques de Araújo, aposentado no cargo de procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Por meio do acórdão 149309, segunda Câmara, determinou-se a realização de diligência à ALEP para adequação do valor do benefício, tomando como referência o limite de R$ 22.111,25 e não o valor apresentado inicialmente de R$ 22.785, que seria a remuneração para os procuradores da ALEP. Após diligência à Assembleia e ao Paraná Previdência, esse informou que na folha do mês de julho de 2014 procedeu à adequação do benefício aos termos da decisão, efetuou o levantamento dos valores percebidos a maior desde a concessão do benefício julho de 2008, considerou a prescrição quinquenal para cobrar os últimos 5 anos, descontando o valor da folha de pagamento em parcelas que não excedam 20% do valor do benefício, nos termos do artigo 69(2), parágrafo 1º da Lei 12.398/98, por fim, informou que enviaria a notificação constante das folhas 1 a 3 da peça 68 à interessada. Diante disso, a unidade técnica opinou pelo registro do ato. O Ministério Público de Contas opinou pelo registro do ato. No entanto, propugnou pela instauração de tomada de contas extraordinária para apuração da responsabilidade e eventual prejuízo ao erário em razão do pagamento de pensão em valor maior do que o devido. Eis que, apesar da devolução de valores de forma parcelada pela interessada, o ente previdenciário considerou a prescrição quinquenal inaplicável no caso de dano ao erário, dada a sua imprescritibilidade. Em verdade, não se discute que o ato de pensão se encontra, na atualidade, revestido da legalidade necessária a merecer, portanto, o seu registro. No entanto, há que se acatar o opinativo ministerial quando há necessidade de instauração de tomada de contas. Haja vista que essa Corte, em 2009, já determinara a necessidade de redução dos valores percebidos na pensão, o que só foi feito em 2014, havendo claro prejuízo ao erário, cuja responsabilidade montante há que ser aferido. Assim, voto pelo registro do ato de pensão e instauração de tomada de contas extraordinária para apuração da responsabilidade e eventual dano ao erário, em razão do pagamento a maior de pensão. Está em discussão, em votação, está aprovado.
Processo número 163760/13, eu vou solicitar a retirada de pauta ante a necessidade de nova instrução desse processo. Não havendo objeção, está retirado. Processo número 119656/13, trata os autos de prestação de contas do município de Cruz Machado, relativo ao exercício de 12. Vencida a instrução do feito, subsistiu como única irregularidade a realização de publicidade nos 3 meses anteriores ao pleito, o que fez com que a unidade e o órgão ministerial opinassem pela irregularidade das contas e aplicação de multa. Diante do contexto probatório dos autos, a realização de despesas com publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral não atrai a pecha da irregularidade no presente caso, pois valores glosados pela unidade técnica desvelam uma inexpressividade tal que não se afigura robusto o bastante para inquinar as contas, chegando apenas a R$ 39.203,58 durante todos os 3 meses. Ademais, os gastos com publicidade no exercício de 2012 restaram bem abaixo da média histórica dos últimos 4 anos, R$ 128.223,27, tendo inclusive sido mais baixo do que comparados ao menor valor nesse período, que importa em R$ 125.939,33. Nesse sentido, aponto como precedente o acórdão de parecer prévio 154/14 da primeira Câmara, processo 15.2670/13, no qual converteu-se em ressalva a mesma impropriedade, aplicando-se ao gestor a multa constando o artigo 87, 4G, da Lei Complementar 103/2005. Ante o exposto, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em razão da realização de despesas nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral, aplicando, em razão disso, multa ao gestor. É o relatório e voto. Está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 177656/13, trata os autos de prestação de contas do município de Santo Antônio da Platina, relativo ao exercício de 12. Encerrada a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade das contas em razão de 1. Falta de inscrição na dívida fundada de precatório. 2. Acréscimo no saldo da conta contábil, entre aspas, responsáveis por diferenças a pagar, fecha aspas, no valor de R$ 104.646. 3. Acréscimo no saldo da conta contábil, entre aspas, responsáveis por despesas não empenhadas, fecha aspas, no montante de R$ 1.271.934,35, o que implica na realização de despesa à margem à execução orçamentária. E 4, aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do encerramento do mandato. 5, existência de obra paralisada. E 6, não encaminhamento do parecer do Conselho do Fundeb devido a problemas na constituição do mencionado Conselho. O Ministério Público, anuindo integralmente ao opinativo técnico, opinou pelo julgamento da irregularidade das contas e multas correlatas. É o relatório. Ante o exposto, acompanho o contido na instrução e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 do município de Santo Antônio da Platina, de responsabilidade de Maria Ana Vicente Guimarães Pombo, aplicando multa em razão de dita irregularidade. É o relatório e voto. Está em discussão para discutir. Senhor presidente, gostaria de ter vista dos autos. Vista concedida ao doutor Sérgio. Processo número 188917/13. Município de Nova Laranjeiras, trata os autos de prestação de contas do município de Nova Laranjeiras referente ao exercício 2012. A Diretoria de Contas Municipais inclinou-se pela irregularidade das contas e aplicação de multa ao responsável em face de 1. Falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. 2. Ausência de identificação da assinatura do contador no balanço patrimonial. 3. Recebimento acima do valor devido na remuneração pelo vice-prefeito, ante a ausência de portarias ou documentos que justificasse a substituição do prefeito pelo vice-prefeito e seu consequente acréscimo remuneratório. 4. Impropriedade na data de assinatura do parecer de gestão dos recursos do Fundeb, pois anterior ao término do exercício 2012. 5. Ausência de cadastro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná do responsável pelo controle interno.
Após a apresentação de justificativas pela municipalidade, a DCM entendeu por saneados todos os itens, salvo a falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério e o recebimento de valor devido na remuneração dos agentes políticos, opinando pela irregularidade das contas e multa. O Ministério Público, corroborando a unidade, opinou pela irregularidade das contas. É o relatório. Note-se que o índice de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério requer, para a sua efetiva violação, que o percentual atingido revele uma diferença substancial apta por si só a comprometer o escopo da vinculação. No caso, sendo o percentual efetivamente aplicado no município na ordem de 59,88%, restando, portanto, uma diferença de 0,12%, não se denota uma irregularidade grave e patente, conforme apontado pela unidade técnica, devendo, ao juízo desse relator, ser tal situação ressalvada, permitindo assim que a municipalidade, no exercício subsequente, atinja o patamar ordinário legalmente estabelecido. Quanto ao recebimento acima do valor devido na remuneração do vice-prefeito, sob o argumento de que não há documentos que justificassem a substituição do prefeito pelo vice, a mesma não pode prosperar, eis que há nos autos ofício encaminhado pelo Executivo ao Legislativo, requerendo autorização para o licenciamento do prefeito, no período de 10 de setembro a 10 de outubro de 2012, e ata número 40 de 2012, da sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Laranjeiras, onde se depreende que houve efetiva apreciação do teor do referido ofício. Destarte, divirjo da instrução e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade, ressalvando falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundeb para o magistério. É o relatório e voto. Está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 19.2930/13, trata os autos de prestação de contas do município de Pato Branco, relativas ao exercício de 12. Terminada a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais recomendou a irregularidade das contas e de multa em razão de 1. Realização de despesa nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. 2. Exercício no cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6, pois o responsável contábil não titulava cargo efetivo de contador, mas comissionado. 3. Desaprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde pelo Conselho de Saúde. 4. Indicação de irregularidade no relatório de controle interno. E 5. Deve ser verificado nas obrigações financeiras frente a disponibilidades vinculadas no montante de R$ 8.727.311,29. O Ministério Público, corroborando a instrução, opinou pelo parecer pela irregularidade das contas e aplicação das multas correlatas. É o breve relatório. Passo a análise pontual das impropriedades explicitadas na instrução. No que tange à realização de despesa com publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral, pontuo que a situação não deve se funcionar como fundamento para a irregularidade das contas. Primeiramente porque os valores glosados pela unidade técnica desvelam uma inexpressividade tal que não se afiguram robusto bastante para infirmar as contas. Eis que os mesmos não chegam a R$ 37 mil, considerando os 3 meses anteriores ao pleito, restando ainda bem abaixo da média histórica dos últimos 3 anos, que é a média de R$ 223 mil e um pouco mais, tendo inclusive sido mais baixos se comparados ao menor valor nesse período, R$ 199.427,38 em 2010. Ademais, as despesas derivaram de gastos com material publicitário e captação de imagens para a edição da Olimpíada do Trabalhador, para a regularização de calçadas. Relativamente à alegada afronta ao prejulgado número 6, quanto à impropriedade no exercício do cargo de contador, nota-se que a situação vivenciada pelo município se revestiu de caráter excepcional e transitório, devidamente justificado, já que a contadora efetiva pediu exoneração em 30 de novembro de 2012, fazendo com que o secretário de Finanças, ao qual a diretoria de contabilidade estava vinculada, ficasse como responsável contábil,
o que se deu em caráter interino e tão somente pelo período de 1º a 28 de dezembro de 12, visando fazer frente a uma situação emergencial no fim do exercício financeiro, sendo a situação resolvida com a realização de concurso público e nomeação de servidora efetiva para exercer tal mistério. Ainda quanto à indicação de impropriedades relativas à gestão de contratos, gestão de estoques e gestão financeira, o próprio relatório de controle interno as erige como ressalva, não havendo como fundamentar a irregularidade das contas. Apesar do acima expedido, as contas devem ser julgadas irregulares em razão do déficit das obrigações financeiras, R$ 8.727.311,29. O município esclareceu que mais da metade, não é? R$ 12.770.714,76 do total das contas a pagar de R$ 21.686.466,59 refere-se a valores não liquidados e oriundos de convênios, o que tornaria superavitária a conta. No entanto, conforme destacado pela unidade técnica, após consulta à base de dados do sistema SIM-AM, foi possível constatar que parte do montante empenhado ainda não havia passado pelo processo de liquidação, o que, regra geral, possibilitaria o cancelamento. No entanto, como a entidade não adotou esse procedimento, bem como não comprovou, mediante documentos, a situação da execução do convênio, nem se houve recebimento em 2013 ou em data posterior, os valores a receber dos convênios não poderão ser deduzidos do passivo financeiro. Ademais, ainda se tem a resolução do Conselho de Saúde, que desaprovou as contas do Fundo Municipal de Saúde. Destarte, acompanho parcialmente a instrução e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas relativa ao exercício financeiro de 12 do município de Pato Branco, de responsabilidade de Roberval Salvador Viganó, em razão do déficit verificado nas obrigações financeiras frente às disponibilidades vinculadas, em face da desaprovação constante da resolução do Conselho de Saúde e, além da aplicação da multa em razão da irregularidade das contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, doutor Sérgio. Eu gostaria também de ter vista dos autos. Vista concedida ao doutor Sérgio. Processo número 195220/13, eu vou solicitar adiamento. Não havendo oposição, adia-se na forma regimental. Minha pauta está cumprida, agradeço. Passo desde logo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato de sua pauta. Senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, no início tem a prestação de contas municipal 185.247/2009, consórcio intermunicipal de Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre conselheiro Fernando, eterno presidente dessa casa. Senhor presidente, obrigado. Vou pedir vista desse processo. O segundo processo está com vistas. Aí tem uma admissão de pessoal, município de Pinhais, 446.890/2010. É uma admissão de pessoal para cargos de auxiliar operacional, técnico de topografia, pedagogos por concurso público. Toda a instituição é favorável ao registro, com exceção de uma admissão de uma pedagoga em função de acúmulo irregular de cargos públicos. Na realidade, ela ocupava 3 cargos públicos, no município de Pinhais, São Luís Pinhais e acho que Colombo, se não me falha a memória. E omitiu isso nas declarações. É evidente que a negativa de registro se faz necessária em função do acúmulo indevido, mas diverge em relação à aplicação de penalidade ao gestor, na medida em que foi a omissão da servidora ou da interessada na declaração que gerou o problema. Então, acho que não há nenhuma atuação do gestor. E encaminho ciência ao Ministério Público Estadual para verificar eventuais delitos em função da omissão de certificados, da declaração com conteúdo falso. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Para discutir, doutor Sérgio. Obrigado. Senhor presidente, senhor relator, eu gostaria apenas de consultar o senhor relator. A interessada que seria beneficiária dos proventos de aposentadoria, ela foi citada
por alguém, pelo tribunal? Não, eu estou fazendo como sempre, né? Lega-se o registro, encaminho ao órgão contratante para que se faça negativo e também em prazo de 30 dias para a notificação da interessada, comprovar a notificação da interessada e o cumprimento da negativa de registro, se for o caso. Mas nesse caso, provavelmente, o município suspenderá o pagamento, né? Ela será afastada, etc. Então, eu acho que antes de fazer essa determinação, sendo evidentemente... Só para... ela já se manifestou no processo, inclusive ela disse que assume a responsabilidade, né? Ela teve a defesa, verificando aqui. Só um minutinho. Doutor Fernando, só para colaborar na discussão, pois não. Vossa Excelência está excepcionalizando somente a negativa de registro dessa servidora. Só os demais pelo registro. Uhum. A minha dúvida, senhor presidente, é se ela estaria trabalhando, porque é uma admissão de pessoal, se ela estaria trabalhando, recebendo normalmente o seu salário, né, sua remuneração, e se com essa decisão ela deveria obrigatoriamente ser afastada. Evidentemente isso é um ônus pesado para um benefício que tem natureza alimentar, evidentemente, e eu estou apenas com a precaução, com a cautela de dar oportunidade à servidora antes de, evidentemente, causar um prejuízo importantíssimo ao seu patrimônio jurídico, que é o seu salário. Eu acabei de afirmar que ela já foi ouvida no processo e reconheceu que omitiu a informação. Então, independente disso, eu já tenho uma posição que eu não somos todos interessados no processo. Até porque a questão das consequências, eventuais atos de delitos, vão ser analisados pelo Ministério Público e lá fará defesa sobre esse aspecto. Mas aqui eu não vejo nem como violar o devido processo, porque já está. Inclusive foi dada oportunidade. Tá, então, senhor presidente, pedindo desculpa ao relator e à Vossa Excelência, eu gostaria de ter vista dos autos. Vista concedida a Vossa Excelência, não havendo oposição. Nenhuma. Tenho dois processos de servidor do Tribunal, 772-085-2012, interessado Sérgio Augusto Silva, e 795-198-2014, Ângelo José Bisinelli. Os dois vou relatar em conjunto, que se trata da mesma, são ex-servidores já aposentados, que estão a requerer a licença-prêmio, pagamento em pecúnia. Eu já tinha uma opinião inicial sobre a impossibilidade do pagamento, em função da necessidade da prova da não interrupção, mas esta não foi a decisão do Tribunal Pleno e também do Supremo Tribunal Federal, que já afirmou que independe de lei, inclusive em sede de repercussão geral. Então, apesar da minha posição inicialmente, eu tenho que me curvar à decisão não só do Pleno, mas também do Supremo Tribunal Federal. Também não difiro o incidente prejulgado, à medida em que, com a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, uma consulta sem força normativa respondida para essa casa, quem não tem força normativa pelo qual não seria apto o suficiente para estar sendo prejulgado. Acho que já está consolidada essa questão. Então, pelo deferimento, senhor presidente, evidentemente é respeitada a questão de disponibilidade financeira, etc., por parte da presidência dessa Corte. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Estão aprovados. Na prestação de contas, o município de Câmara de Vitorino está com vistas. E o último processo de Lidianópolis, solicito adiamento, senhor presidente. Eu acredito que esgotei a pauta. Adia-se na forma regimental. Salvo revisão aí da nossa secretaria. Há um pedido de certidão liberatória. É pelo encerramento, senhor presidente, tendo visto que já foi designado 10 dias após, entrou com outro pedido, onde há um despacho do conselheiro Ivan Bonilla, prevendo que despachou inicialmente a primeira certidão, e está pelo encerramento desse procedimento. São Miguel do Iguaçu. São Miguel do Iguaçu. Processo número 93-52-95/14. Está em discussão, em votação. Está aprovado. Eu que tinha a minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra para o relato de sua pauta ao conselheiro substituto, doutor Sérgio. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo conselheiro Fernando,
Excelentíssima senhora procuradora, excelentíssima senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 128.24309, prestação de contas do senhor Reinaldo Krasinski, prefeito de Quarto Centenário em 2008. Análise da gestão orçamentária realizada conforme peça 5, conclusivamente, após análise das justificativas, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão de resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. E apresenta ainda mais 4 itens de ressalva. Eu verifico que esse déficit foi de 1,34% do total das receitas, faço ainda outras considerações, mas o fundamento principal é já a jurisprudência consolidada e propõe, então, o parecer prévio pela regularidade com ressalva, jurisprudência consolidada em razão do valor pequeno do déficit, né, inferior a 5%. Está em discussão, em votação, está aprovado. 129.98309, prestação de contas da senhora Aparecida Lúcia Darcim, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso em 2008. Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público propõem a irregularidade em razão dos seguintes fatos: insuficiência do conteúdo do relatório de controle interno e omissão no envio de relatório de controle interno, no qual conste a avaliação de 2007, firmado por responsável registrado junto com o registro no sistema de cadastro do Tribunal. O Ministério Público acompanha. Eu, entretanto, conforme eu sigo a orientação já apresentada pela ilustre procuradora Célia Roso Moro Cansur no parecer 983208, autos 155 15808, apenas lembrando que, na verdade, a decisão do Tribunal foi relativa ao controle interno, foi expressa no Acordo 97/2008, que é posterior às presentes contas, quer dizer, que é durante ao curso das presentes contas, e entendeu-se que não deveria ser aplicado ao próprio exercício, considerando também que a Instrução Normativa 3109 é do exercício seguinte a 2008, e seguindo então essa orientação pela regularidade com ressalva. Em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, processos seguintes, eu gostaria de solicitar o adiamento. Adia-se na forma regimental. Processo 530.16108, senhor presidente, também gostaria de solicitar o adiamento. Adia-se na forma regimental. Processo 296.880.12, é a aposentadoria do senhor Guatimonzin de Oliveira Santos, professor de Curitiba. Diretoria de Controle de Atos Pessoal e Ministério Público manifestam-se pela legalidade de registro. Entretanto, há proposta de multa em razão do atraso de 2 meses e 8 dias no encaminhamento do processo. Eu, acompanhando, quer dizer, não acompanhando a proposta de multa, mas seguindo o que tem decidido o colegiado, por equidade, deixo de acolher a proposta de multa, estendendo ao município tratamento dispensado para na Previdência, em milhares de casos, e esse também tem sido o entendimento da Câmara, porque também já foi firmado o acordo para que sejam cumpridos os prazos. Pela legalidade e registro, sem aplicação de multa. Em discussão, em votação, aprovado. Processo 736.767.12, aposentadoria concedida à senhora Rita Hermínia Rocha Coutinho, professora do município de Curitiba. Aqui é a mesma questão, o atraso aqui foi de 20 dias, portanto, pela legalidade e registro, sem multa. Em discussão, em votação, aprovado. O processo seguinte, senhor presidente, 421.093.13, esse aqui diz respeito também à contagem de tempo ficto para os militares. Eu tenho a posição, o conselheiro Fernando tem outra, mas eu vou deixar então para relatar todos quando nós trouxermos. É porque tem um processo meu que está com visto com Vossa Excelência que tem a mesma matéria. Exatamente. Então, eu vou fazer aquele estudo, inclusive pretendo distribuir previamente ao conselheiro Fernando. Creio que Vossa Excelência tem uma posição pela possibilidade, não é isso? Mas vou distribuir esse estudo consolidado antes e nós poderemos relatar, então, em conjunto todos esses processos. Vossa Excelência vai adiar. Por gentileza. Adia-se na forma regimental. O seguinte, que também, já, na verdade, já está adiado, que é a mesma questão do tempo ficto, né, o 293.060.13, que já estava adiado, salvo engano. Permanece assim. Aqui agora, creio que me foi devolvido esse, ou está adiado. Aposentadoria especial de professor, Vossa Excelência me devolveu. Sim. Esse aqui, então, se for possível, eu gostaria de relatar.
Vossa Excelência tem a palavra. É o processo 4777-3013, aposentadoria da senhora Eugênia de Andrade Aureli, professora de Araucária. Diretoria de Controle de Atos Pessoal informa que os proventos foram calculados com base na aposentadoria especial, no tempo de 25 anos, o que ela considera incorreto, uma vez que a proporcionalidade deveria ser 30 anos para as mulheres. O Ministério Público de Contas acompanha o mesmo entendimento. Então, aquilo que já havia exposto na sessão passada, em resumo, se a professora mulher se aposenta com 24 anos de tempo de serviço e contribuição, a pergunta é, ela tem direito a 25 avos, já que a aposentadoria especial de professora tem 5 anos a menos, ou ela teria que calcular sobre 30 avos. Existe uma discussão, né? Vossa Excelência compreendeu perfeitamente, né? Então, quer dizer, ela então, em vez de perder apenas esse 1,25, esses 4%, ela perderia na prática, então, 6,30. De uma redução de 4%, ela tem uma redução de 20%. E isso é discutido na casa, e o entendimento que vem prevalecido é no sentido de que a Constituição não asseguraria para a aposentadoria proporcional a mesma vantagem da aposentadoria integral. Ou seja, se ela trabalhar os 25 anos, ela aposenta com 25. Mas se trabalhar com 24 e 11 meses, é 24, 11, sobre, 20, né, são esses meses aí, sobre 30 vezes 12 meses. E, embora exista esse entendimento do tribunal, a pesquisa que eu realizei com o apoio dos assessores, mostra que o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa matéria e entendeu que os professores têm sim, mesmo na aposentadoria proporcional, esse benefício de ter calculado 24 sobre 25 se mulher, no caso desse exemplo, ou 29, 28, que seja sobre 30 se homem. Então eu transcrevo as emendas, embargo de declaração, oposto de decisão monocrática, conversão em agravo regimental e em resumo, a jurisprudência desta Corte, Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Então, isso está, pelo que eu pesquisei, definido pelo Supremo, e eu estou aqui seguindo a jurisprudência do Supremo e votando, então, pela legalidade e registro. Está em discussão, em votação, está aprovado. Senhor presidente, os demais processos, eu solicito então que permaneçam adiados e vamos tentar colocar a pauta em dia nas próximas sessões. Agradeço, Vossa Excelência. Estão os demais processos adiados. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 4 de novembro de 2014, terça-feira, a 41ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.